Olá, estamos começando mais uma edição do programa Contraponto. Hoje falando do namoro, como é que ele funciona nos dias de hoje. Ao meu lado, Hélio Martins, que é empresário e líder religioso, e ao meu outro lado, a professora e psicóloga do Centro Universitário Franciscano, Luciane Ismeia. Primeiramente, uma saudação especial, obrigado pela participação de vocês. Fazer como primeira pergunta, se o namoro nos dias de hoje, independente da idade, ele ainda funciona como antigamente, como o começo da formação de uma família, ou ele já mudou um pouquinho essa concepção? Então, assim, na minha percepção, eu entendo que ele mudou um pouco, né? Que hoje as coisas não envolvem mais um projeto de construção de família inicialmente. Os jovens estão mais interessados em poder desenvolver relações afetivas de qualidade, não com a intenção de formar uma família no modelo tradicional, como nós conhecíamos há décadas atrás. Hoje o jovem pretende ter uma relação, sim, afetiva e boa, mas a ideia de família vem se transformando muito, não é mais a mesma. Por que vocês acreditam que essa mudança vem ocorrendo e vem de certa forma aumentando a cada ano? Eu acho que a influência, né, também do que se apresenta hoje para eles, né, na televisão, nos meios de comunicação, e influencia, porque de repente aquilo que aparece nos horários nobres também injeta na cabeça de tantas crianças, né, que estão ali, e dali já sai uma ideia. Né? E a própria pressão dentro da escola, da faculdade, né? Por algum princípio que tu sai de casa também, tu já sofre aquilo ali. Tá? E aí tu tem que às vezes te enquadrar e chega em casa tu já tem a outra pressão do pai também, né? Então fica aquela coisa ali, né? Aquele bate-bate. Mas como é que a gente teve essa semana de comemoração do Dia dos Namorados recentemente, a gente lê as notícias nos jornais, restaurantes lotados, motéis, filas nos motéis. O que se configura isso, afinal de contas? Se comemora o Dia dos Namorados, mas se fala em outro tipo de relação, não mais uma relação se pensando em algo mais sério, ou talvez não pensando-se em constituição de família, mas sim apenas na questão do prazer, ou seja, né, neste momento, o que essa relação pode dar frutos. O que representa isso? O porquê dessa mudança? Tu falaste da influência da mídia, mas as pessoas hoje, o mais normal é justamente essa forma de relacionar. As pessoas se relacionam com mais pessoas com maior facilidade do que antigamente. Né? As relações são mais transitórias, né? Elas estão acontecendo numa velocidade maior e também, eu posso dizer, de uma intensidade maior. Mas isso não quer dizer a perda do romantismo. Eu acho que essa informação de que os restaurantes estão lotados, as pessoas estão comemorando o Dia dos Namorados, significa que o romantismo, que celebrar a relação, não saiu de moda, né? Eu acho que o que se transforma é o investimento que se tem nessas relações e o significado, né? Hoje não se sabe muito bem qual a configuração de um namoro, né? Quando que ele inicia e quando que ele termina. Por vezes o namoro passa a ser quase um casamento e daqui a pouco já termina e os jovens têm possibilidade de reencontrar outros parceiros e ter outras relações, e essas relações também muitas vezes não significam o namoro como era percebido há décadas atrás, né? É um namoro hoje mais próximo, mais íntimo, mais talvez intenso na possibilidade de se relacionar do que era há um tempo atrás. Para quem não sabe, o Hélio Martins, que está ao meu lado aqui, ele porque líder religioso, hoje ele é presidente da Régia, que coordena o grupo da Legião de Maria no Rio Grande do Sul, que pertencente à Igreja Católica, mas também é pai de família. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, dentro daquilo que tu acredita, como religioso, sobre a questão dessa transformação do namoro, essa transformação de, como a própria psicóloga, a professora falou, que muitas se transformam num casamento com uma facilidade, uma agilidade, e como é que ele dá em casa com os filhos? Quantos filhos tu tem? Falar para o nosso telespectador, e como é que funciona essa relação daquilo que tu acredita como correto, mas sabendo que eles também sofrem essa influência externa da mídia e das pessoas? Nós temos 4 filhos, né? O Rodrigo, a Bruna, a Cristiane e o Pedrinho. Dá para se dizer assim que são 4 etapas bem distantes uma da outra. Não bem, mas mais ou menos distante. Então tu aprende um pouquinho em cada um. Claro que
E sempre se passou aquela tradição de ter família, né? Até porque nós sempre cultivamos desde o início, a intenção nossa é criar uma família. E claro que também a gente sabe que essas coisas não vêm de uma hora para outra, não é dado tudo de uma vez, né? Toda a receita assim, ó, é assim, vai lá e faz. Né? As coisas vêm passo a passo, né? Dá para você dizer até que é como uma semente, né, que tu vai cuidando para poder ir colhendo os frutos, né? E naturalmente que tu vai passando, tá? No momento certo para os filhos, para que eles possam exercer pelo menos essa ideia, né? Claro que, como a gente falou antes, tem essa pressão, né? E muitas vezes já ouvimos, né? Ah, vocês são diferentes, né? Essa família de vocês é diferente. Não era para ser uma família diferente, era para ser uma família normal, né? O que está diferente é o que está circulando, né? Paralelo com a gente, né? Então tu sofre, claro, essa pressão dos próprios filhos, que às vezes chegam lá fora e dizem assim, mas todo mundo me fala que é assim, assado agora, não, hoje ficar é tão normal, e hoje eu tenho aqui, eu tenho ali, né? E você fala pra gente ter outros critérios, outras coisas, assim, olha, porque a gente acredita nisso aí, né? E até hoje, né, aquilo que dá certo e que faz bem, né, tu tem que acreditar, para isso tu tem a inteligência, né, a liberdade de escolha, né, por aquilo que é melhor. E dentro dessa percepção da gente que a gente tenta passar para os filhos, né? E até para os filhos dos amigos da gente, né? Muitas vezes, sobre isso aí, tá? Que faz bem, claro que é um desafio, não tem dúvida, né? Como tudo na vida, é um desafio e vem aos poucos. E cada etapa que passa, tu aprende um pouquinho para poder buscar um alicerce, alguma coisa que para te fortalecer naquilo ali que tu tem, aquela ambição. Agora, claro, como qualquer outra coisa também, não é fácil. Né? Tem as dificuldades, além de toda essa pressão, de todo esse modismo que parece que transforma tudo, sabe? E parece que é aquela coisa que era tradicional, que é uma coisa que fazia bem, que faz bem ainda para quem cultiva, né? Que é a família, que a gente sente falta, que a gente sabe que parece que é dali que tu busca todo o apoio que tu precisa, né? Para dar aquela válvula impulsora para tudo, né? E que a gente vê que cada vez está mais degradante, né? Cada vez está acabando. As pessoas parece que não tem mais interesse em buscar um casamento. Se tu faz um levantamento hoje aí nas igrejas, tu vai ver que cada vez se casa menos. E se tu faz um outro levantamento, cada vez se fica mais. Né? Então é preocupante. Né? É preocupante quando tu não visa um sacrifício de alguma coisa para te ter um bem maior na frente. Né? Dentro dessa questão que o Hélio relatou agora, da dificuldade que ele tem, afinal de contas, ele em casa ele tem essa relação com os jovens, de como que funciona os relacionamentos, o namoro, e ele tenta passar uma ideia da questão familiar, onde eles tentem construir alguma coisa. Hoje os jovens, eles procuram na questão do namoro envolver a família, afinal de contas, começamos o programa acreditando que se mudou um pouco o perfil do namoro. Uhum. Você tem essa ideia do envolvimento com a família, ou isso também mudou, essa interferência, esse envolvimento? Eu penso que sim, que o jovem tem a ideia de e cada vez mais poder aproximar suas relações afetivas da família, desde que nessa família exista diálogo, né, exista uma boa sintonia e o jovem se sinta confortável em trazer, né, as suas experiências afetivas para a família, para o convívio da família. Eu penso que sim. Hoje as relações não são mais tão distantes e tão postas por uma hierarquia, mas os pais estão interessados também em poder dialogar mais com seus filhos e compreender a perspectiva do jovem, né, quanto à sua vida afetiva. Por outro lado, assim, eu discordo um pouco do Hélio sobre a questão do casamento. Eu acho que o casamento está muito na moda, as pessoas estão voltando a casar e penso que elas estão, inclusive, procurando casamento em outros momentos da sua vida. Muitas vezes, depois que já viveram anos juntos, elas vão lá e casam e oficializam essa relação. Né? Então, eu penso que o casamento não sai de moda e que a família não termina, ela só se transforma. Né? E que essa transformação em si, ela não pode ser vista como algo negativo. Né? A família vem se transformando, mas ela vem se transformando
porque a sociedade se transforma, né? E ela, obviamente, vai acompanhando as influências, né, dessa sociedade em movimento e vai se delineando de uma outra maneira, né? Hoje, o fato do objetivo primordial de duas pessoas ao se unirem não é constituir uma família e ter filhos, mas isso não significa que a família está em crise, né? Significa que existem outras configurações familiares, casais que optam por não ter filhos, casais que optam por ter filhos bem mais tarde, investir mais na sua profissão, entende? Então eu penso assim que existem novas modalidades de ser família, mas não propriamente uma crise da família. Em seguida a gente vai voltar a falar mais sobre as consequências dessa mudança, dessa alteração do perfil do namoro e também quais são as dicas ou quais são os pensamentos de vocês em relação, quais são os maiores problemas, quais são os maiores benefícios com essas mudanças. O Contraponto volta dentro de instantes. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. O apoio familiar é fundamental em todas as etapas da vida. O Lar Acalanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração. Ajude o Lar a colorir esta causa. Reciclador. Minha profissão é recicladora. É uma profissão que a gente faz, porque não é feia aquilo ali, porque tu tá fazendo uma coisa que é bonita, que é pro meio ambiente, né? Se todo mundo fizesse, juntasse seu lixinho, suas coisinhas, botasse no saquinho, bota na lixeira lá, deixa bonitinho lá, que fica mais bonitinha a tua rua, limpinha, na frente da casa, e tu passar num lugar assim, tá tudo sujo, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Voltamos com o programa Contraponto, hoje discutindo o namoro na atualidade. Ao meu lado, o empresário e líder religioso Hélio Martins e também a professora e psicóloga do Centro Universitário Franciscano, Luciane Ismeia. Essa é a pronúncia, né, professora? Correto. É sempre importante Tá perguntar. Falávamos no bloco anterior sobre algumas mudanças no perfil do namoro do decorrer dos últimos anos e algumas das causas ou por que teria acontecido isso. Eu começo esse segundo bloco perguntando para vocês, dentro de algumas estatísticas, a gente sabe que o número de divórcios também vem aumentando. Qual é o papel do namoro ou por que essa estatística ela vem aumentando, a questão da separação dos casais? E qual é o papel do namoro, ou seja, seria o período de conhecimento ou o perfil de relacionamento das pessoas em geral, a questão de se autoconsumir, ou seja, até o momento que dá prazer, a pessoa segue uma com a outra. Eu queria saber de você, no que influencia essa etapa da vida das pessoas, o namoro, nessa estatística da questão do aumento do número de divórcios. Bem, me parece assim que ao mesmo tempo que aumenta o divórcio, a literatura também vem descrevendo nos estudos de família que aumenta o número de recasamentos, ou seja, ainda há uma aposta no casamento depois da primeira união findar. A dissolução da conjugalidade não significa que logo não vai acontecer uma nova conjugalidade. E isso nos indica de um investimento no casamento, de que as pessoas continuam investindo no casamento, porque ao se separar, elas pretendem recasar, né? Ou às vezes não imediatamente após se separar, após algum tempo, os recasamentos ocorrem. Eu penso que a questão, talvez, que mova isso seja uma questão inicial, de que hoje em dia não se casa mais com o objetivo primordial de estruturar uma família, de ter filhos, né? Mas se casa por amor. Essa é a questão. Hoje,
As pessoas casam por amor, pelo sentimento importante que elas sentem naquele momento da união. Obviamente que quando esse sentimento bastante subjetivo diminui ou finda o casamento, né? Porque ele é alicerçado em algo que é da ordem do afeto, da subjetividade, e não mais em questões ou morais ou no sentido de garantir patrimônio. A principal perspectiva que une as pessoas hoje é o afeto. Pegar o gancho da professora e fazer uma pergunta para o Hélio Martins. Pelo que a gente está falando aqui durante o programa, o namoro seria uma espécie de um período de conhecimento, onde as pessoas começam a se conhecer, mas envolvidas também pelo sentimento. Tu falaste no primeiro bloco que existe hoje uma questão de uma intensidade maior, as pessoas aceleram algumas etapas. Essa questão do divórcio, tu acredita que talvez este período de conhecimento entre os casais, por ser em menor tempo, hoje as pessoas namoram em menos tempo para, quem sabe, já estar juntos, morando juntos, casados, talvez também esteja relacionada a essa questão de não dar certo? Ou seja, tu começa a conhecer a pessoa e ver que ela tem defeitos que talvez tu não suportaria se soubesse antes? A prematuridade eu acho que é a chave disso aí, né? Tu começar às vezes cedo uma relação e antecipando várias etapas e muitas vezes, às vezes, tu tendo problemas dentro de casa, né? Por orientação que tu te vê, onde é que tu te baseia hoje, né? Para buscar, claro que às vezes os exemplos dentro de casa te servem para ti também trilhar por outros caminhos, né? Agora, eu não coloco culpa, sabe? Mas eu coloco a situação que hoje se encontra. São muitas coisas adversas a um casamento assim, tipo, né, ele ser contínuo e tu enfrentar aquelas dificuldades que ele tem, tá? E até mesmo aquelas diferenças, né, que tem, né, que existe, né, entre as pessoas, que muitas vezes são as causas, né, de uma separação. E, na verdade, o que tu aprende hoje com a diferença é que cada etapa, eu acho que tem uma parte, né? É a parte do namoro, por exemplo, que no meu ponto de vista, eu vejo assim como a parte do conhecimento, da família, das pessoas, né? Do apoio que tu recebe, né? Por parte dos pais, da própria namorada, do namorado, dos amigos, né? E aquilo ali parece tudo que soma junto e parece que as coisas vão se afinando e você começa a ver aquela relação como uma coisa boa para ti. Assim como tu pode também, né, daqui a pouco tu perceber que não é uma boa situação naquele momento. Tá? Agora, quando não existe esse namoro de uma forma saudável, né, tirando toda a parte do prazer, vamos dizer assim, né, aquele prazer relacionado com o sexo, que hoje realmente é o que acontece, o ficar já é uma coisa mais aprofundada, então eu acho que tu corta essas etapas aí. E aquilo ali, para quem é casado, sabe que fica também mais uma coisa dentro da tua relação, que tu tem que buscar sempre um crescimento para te ter as inovações e estar crescendo dentro do teu casamento. Tá? Agora, se tu pode aquelas primeiras etapas ali, como é que fica a segunda, né? Tu já coloca a segunda no lugar da primeira, então fica difícil, né, para te conservar alguma coisa nesse sentido. Dentro dessa intensidade que falamos e dentro desse ponto, os casais hoje eles procurariam mais essa parte do prazer do que às vezes do se conhecer ou conhecer outra pessoa, ou conviver, que a gente depois vai entrar naquela outra questionamento do porquê das tantas trocas, né? Mas seria hoje duas pessoas juntas, elas procuram muito mais na outra o prazer nos relacionamentos e deixam de lado essa questão de se conhecer um pouquinho. Da maneira... Eu não sei se dá para separar isso, né? Eu diria que as pessoas vêm se consolidando de uma maneira mais individualista. Então, tem uma perspectiva de um bem-estar muito mais individual do que coletivo. E isso se reflete também nas relações a dois, né? Ou seja, uma preocupação que está mais centrada em si do que com o bem-estar do outro, né? Por outro lado, me parece que as pessoas estão experimentando mais as relações antes de definirem elas como um casamento, né? Os jovens têm casado mais tarde, pelo menos essa é a realidade da classe média brasileira, né? Que tem adiado o casamento para depois da finalização dos estudos, dos seus projetos de vida profissional, né, e econômico. Então, se percebe que a faixa etária de casamento
também avança, bem como o primeiro filho do casal, né? Tem ocorrido depois que eles se formam, se estruturam economicamente. Então, não me parece que essa experimentação de namoro esteja acontecendo de forma breve, né? Eu acho que eles têm a oportunidade, sim, de poder experimentar o namoro por mais tempo até, porque não existe uma pressão de casamento, né? Eles têm mais liberdade para poder fazer essa escolha mais tarde de casamento. Eu queria colocar alguma coisa? Não, é mais ou menos o que ela falou, assim, que eu ia a respeito das oportunidades que tu tem também, porque exatamente essa parte econômica também é uma coisa interessante, né? Porque tu, às vezes, não está estruturado e tu está com todo aquele sentimento e não é fácil tu segurar um relacionamento assim, né? E por uma série de coisas, às vezes por questão financeira, por questão de oportunidade de colocação, tu vai levando tudo e chega num momento assim que parece que chegou no ponto máximo, né? Mas eu, como eu digo assim, todo sacrifício que tu faz hoje em prol de um relacionamento, eu acho que tem o seu retorno, tá? E não só com questão do relacionamento de um casal, mas com a tua vida profissional também, né? Todo o sacrifício que tu faz para chegar nos teus objetivos que tu quer, daquilo que tu quer mesmo realmente, tá? Tu consegue chegar. E não é possível, tá? Eu cito um exemplo, tá? Que até é jogador da seleção brasileira, que ele foi tão feliz quando colocou que ele, o Kaká, né, e a esposa dele, casaram virgens os dois, quando foram para a Espanha, né? E disse que foi o maior prazer da vida deles fazer aquele sacrifício, né? Então é um testemunho que é possível, né? Agora, como que a sociedade vê isso aí? Se é de uma forma ultrapassada, né? Isso aí teria que é muito pessoal de cada um, acredito eu, né? Pegando esse gancho da questão do sacrifício, no geral as pessoas estão dispostas a sacrificar por alguma coisa hoje, porque a gente vê muito a questão da opção de volumes de produtos, por exemplo. A internet, tu tem Facebook, Twitter, tu tem uma gama de informações muito instantâneas. O carro, tu tá com um carro 1.0, tu já quer um 2.0, tu quer com ar-condicionado, e assim tu vai. No celular, o primeiro é só ligar. Depois ligava e mandava mensagem, foi indo. Hoje o que o celular menos faz é ligar e mandar mensagem, né? E assim vai, e as pessoas vão sentindo a necessidade da troca dessa questão. Não todas, é claro, não generalizando, mas a gente nota que as pessoas se tornaram um pouco mais consumistas. E as relações, elas não estão se tornando um pouquinho uma forma de consumo, ou seja, começa a dar um problema, o casal começa a não se entender, em vez de tentar, não, mas eu tenho uma pessoa me esperando ali que é um pouquinho melhor, ou posso tentar ser feliz com outra pessoa. Eu penso que sim, e que isso vem de uma subjetividade que se constrói dentro de uma sociedade onde o descartável é preponderante, né? Onde as relações são efêmeras, são menos sólidas, vamos pensar assim. E no sentido de troca, de transitoriedade. Então, a gente pode até pensar que uma criança que cresce entendendo que no momento que seu brinquedo ficou velho, ao invés de poder consertar esse brinquedo e continuar usufruindo dele, melhor é jogar o brinquedo fora e comprar outro. Enfim, de que hoje em dia a gente não conserta mais as coisas, nem os aparelhos eletrônicos de casa, porque não vale a pena, né? Estraga o DVD, não vale a pena comprar um novo do que consertar, porque por vezes o preço não compensa. A gente está vivendo numa sociedade onde o velho é posto fora, não se reaproveita, não tem valor, né? Então eu penso que nas relações, de alguma forma, isso reverbera também. Quando a relação não está satisfazendo, ela não está correspondendo à expectativa imediata, se pensa logo em trocar por uma relação que poderá vir. E como poderá vir, ela pode ser idealizada, porque ela ainda não veio, ela não aconteceu, então ela pode dar conta de todos os anseios e aí terminam os relacionamentos, né? Então eu penso sim numa falta de investimento na relação, no sentido de, bom, não está bem, vamos trocar por outra, né? E talvez por isso os casamentos tenham menos tempo de vida,
Hoje, né, hoje é uma realidade isso. Casamentos mais breves e recasamentos. Penso que tem a ver com essa construção do jovem que está aí, que ao não se satisfazer, ele não tolera a frustração, né? Se não está bom, ele precisa então consumir algo novo. Em seguida, a gente vai seguir construindo essa ideia, debatendo o programa Contraponto, volta em instantes. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Voltamos com o programa Contraponto, o último bloco, falando hoje sobre o namoro na atualidade, algumas mudanças, como os jovens se relacionam nos dias de hoje. Ao meu lado, Hélio Martins, que é líder religioso e empresário, e a professora Luciana Ismeia, professora e psicóloga do Centro Universitário Franciscano. Falamos no fim do bloco anterior sobre a questão do consumo, ou seja, se as pessoas não começam a se consumir e transformar as relações como se fossem produtos, aquela questão da troca do carro, do celular, e as pessoas, quando não trazem mais satisfação umas às outras, acabam também optando por esta troca. E eu queria que perguntar ao Hélio e também à professora Luciane, quais são as consequências disso? Porque a gente está analisando de uma forma geral como que funciona, mas quais são as maiores consequências? A gente falou já do divórcio, a gente tem uma estatística bastante grande também da questão das DSTs, ou seja, as pessoas hoje se envolvem cada vez mais, talvez sem medir maiores consequências. Quais são, mas queria perguntar para vocês quais são as consequências disso? Desses relacionamentos se tornarem mais consumos do que a questão do envolvimento, enfim, da construção. O que vocês pensam disso? Eu vejo um lado muito prejudicado, que é a questão familiar, né? A questão dos filhos, né? Que sofrem, acho que, com aquele trânsito muitas vezes dentro de casa, né? Hoje tem um pai ou tem uma mãe, amanhã daqui a pouco tem outro pai, tem outra mãe e assim por diante. Isso aí, até ele entender essa matéria aí, ele vai passar por muitos problemas que vai refletir, logicamente, lá na frente, né? Que a gente diz assim, que coisas mal curadas que vão ficar na vida dele e que talvez vai ficar aquele enorme cratera ali sem explicação, né? Que talvez lá na frente ele vai conseguir superar, talvez, né? Eu vejo esse ponto aí que atinge, né? E a questão da felicidade também, né? Porque tudo que a gente faz hoje na vida, eu acho que o prazer ele vem através da consequência do amor que tu faz com que tu faz as coisas, né? O entusiasmo, a alegria das tuas realizações, das tuas conquistas, tem que ter o amor junto, senão não funciona, né? Porque eu acho que o coração humano ele foi feito para uma coisa, para amar, né? Amar, ser correspondido, né? E outra coisa, eu acho que dinheiro, poder, status, essas coisas tudo aí podem até somar, mas no fundo, é o amor que fala mais alto com relação a ti, né? Eu já vi isso assim, que tu faz um comparativo, por exemplo, de pessoas que às vezes não são carentes de bens materiais, né? Tem conhecimento de várias famílias assim, até que são felizes, né? Por quê? Porque consegue prender neles o quê? A unidade, né? Assimilam a diferença que existe das pessoas, né? O diálogo, né? Isso aí tu supera tantas outras coisas, né? Que às vezes são tão pequenas que fazem tu se tornar no final da história um vencedor daquele objetivo inicial que tu teve lá atrás,
né? Que é constituir uma família e buscar dentro dessa família a tua felicidade na vida, né? Claro que, como tudo na vida, exige, né? Não só de um lado como do outro, tá? É uma adaptação, mas se tu avisar, né, que às vezes tanto o poder como financeiro, como o poder de conhecimento cultural, né, diferenças que tem às vezes no casais, isso aí não é tudo e não é tudo mesmo. Agora tem certas coisas básicas assim, ó, que constituem o alicerce principal. Tu manter, segurar a unidade, segurar o diálogo, segurar, né, o diálogo aquele que muitas vezes não precisa nem falar, né, só ouvir. A unidade de manter a família junto, né, num almoço, numa janta, num passeio, numa saída. Como é difícil isso hoje, né? E parece que não é importante. É importante, né? Porque ali é que tu começa a ver maneiras de ser, gesto, que ó, tu é parecido com isso, tu é parecido com aquilo, tem jeito isso aqui, e tudo isso aí cativa. Eu acho a gente de estar andando sempre à frente, procurando cada vez melhorar mais o relacionamento da gente. E as diferenças, que eu sempre digo assim, que são coisas que sustentam, porque as diferenças das pessoas é que faz tu crescer. Não importa se tu participa de uma família que tem grandes poderes ou de repente não tem tanto, né, isso aí se junta, tu aprende um com o outro, tanto na faixa cultural também. Eu acho que se aprende muito com quem tem bastante cultura, quem não tem muito, apesar de ter uma diferença, se tu descer, tu aprende ali. Tá? Ontem ainda vi uma situação, tá, do Manguezal, não sei se que passou no Globo Repórter, uma situação dizendo assim, eu tive a oportunidade de conhecer um senhor falando lá, que teve a oportunidade de conhecer o mundo, como a Itália, China, Japão, né, ensinando como fazia a preservação dos manguezais, né, tá, e como criava aquelas piscinas de conservação de camarão, ostra e outras coisas, né, e ele dizendo assim, o repórter perguntou para ele, mas o senhor é formado? Eu disse assim, não, eu não sou formado em nada, mas nisso aqui eu sou doutor. Então quer dizer que né, então é interessante como tu aprende também nas pequenas coisas, isso me prova. E são esses detalhes aí que me faz eu ter uma linha de conduta assim, que eu acho que tu está sempre aprendendo. Em cada etapa da vida, tu está sempre aprendendo. Enquanto tu estiver aprendendo, tu não está parado, tu está crescendo. No momento em que tu desiste, né, como a amiga falou, a irmã ia dizer, a amiga falou daquela coisa do descartar e coisa e tal, é fácil hoje, o mundo hoje nos leva para isso aí, né, descartar. Mas eu ainda sou daquele de lutar pelas coisas que eu quero, sabe, pelas coisas que eu quero conservar dentro de mim, que é a minha família, tentar fazer com que meus filhos também pensem dessa forma, né? Lutar pelo que querem, né? Que eu acho que é aí que está o grande desafio de todos nós, né? Luciane, tu avalia como consequência? Sim, ouvindo o Hélio, me ocorreu quando ele diz assim, da importância de aprender. Eu acho que a família está num momento de aprender a lidar com tantas coisas novas. São muitas exigências de demandas novas para a família. Tanto as relações afetivas, como as novas tecnologias dentro de casa, né, o uso das redes sociais, enfim, tudo isso vem para o contexto familiar e a família está precisando se debruçar, se voltar para poder lidar com todas essas questões de uma forma saudável, né? Como a gente não pode ignorar, não viver as transformações sociais, a gente precisa então se reorganizar a partir delas, né? Aprendendo a administrar isso no contexto da família. E eu penso que a família vive isso, né? Que é uma etapa assim de transformação. Uma coisa que me parece primordial é o diálogo, é a capacidade de comunicação que a família possui, né? A família que tem uma comunicação ampla e eficaz, ela tem uma perspectiva muito saudável. E no que se refere aos danos aos filhos, eu acho que a comunicação é importante. No que a gente falava antes, na questão dos relacionamentos, do namoro, né? Os principais danos também nessa questão que a gente falava do consumo. O Hélio falava na questão do sacrifício, de batalhar, ou seja, que isso, de certa forma, se perde quando as pessoas se deixam levar para essa questão do consumo. E no teu ponto de vista, qual seria a maior consequência do que tu falavas no final do segundo bloco? Que as pessoas hoje, elas não aceitam a frustração. Ou seja, frustrações ocorrem todos os dias, a todo momento. Sim. Qual a principal consequência disso? Se a gente for pensar em termos de saúde psíquica, a gente pode pensar que essas pessoas são muito intolerantes à frustração.
né? E que o fato de não conseguir uma satisfação plena numa relação pode frustrá-las com maior intensidade e isso promover sintomas de adoecimento psíquico, depressão e outros sintomas que podem estar envolvidos com essa insatisfação permanente no que se refere aos relacionamentos afetivos. Porque na medida em que não está bem, eu troco por outro e troco por outro relacionamento, em busca de uma relação talvez ideal ou que dê conta de todos os meus anseios, isso pode promover uma infelicidade muito grande, porque muitas vezes tu está depositando no outro, em algo externo, uma satisfação, uma realização que não depende do outro, que está muito mais dentro de ti mesmo. Então, eu vejo que esses jovens aí que vivem na sociedade do descartável, ou vamos usar o termo do Bauman, que é o sociólogo que trabalha com o termo liquidez, né? Ele fala de relações líquidas. São jovens que estão muito suscetíveis a esse tipo de sintoma de sofrimento psíquico, porque daqui um pouco isso não dá mais conta, né? Tu troca e nunca tá bem, nunca tá bom. Por outro lado, as relações mais longas, mais duradouras, elas são relações que exigem mais. Né? Exigem no sentido de investimento, é muito mais complexo, mas também pode ser mais significativo ter uma relação duradoura, mas ela exige reinvestimentos, né? Tolerância à frustração, o respeito ao outro, coisas que exigem muito de si. E o jovem não está tão predisposto a isso, né? No momento que não está bem para ele, já precisa mudar. Né? Para encerrarmos o programa, estamos nos minutos finais. Hélio, 30 segundinhos sobre o que conversamos aqui, o que tu acredita sobre essa mudança do namoro nos dias de hoje, o que pode, ou o que deveria ser mudado? Eu acho, sim, que é difícil hoje tu dizer qualquer coisa do que a gente acredita, né? Porque realmente são etapas, né? Mas eu ainda digo assim que vale a pena, sabe, tu acreditar principalmente naquilo que é o prazer de todo ser humano, que é o amor, né, que é onde é que tu te baseia em tudo, que eu acho que é o alicerce de tudo. Se eu não tenho amor pelo que eu faço, né, dificilmente eu vou estar legal, né, eu vou estar pulando de galho em galho. Então tu tem que descobrir aquela coisa genética que a gente tem, que já traz de Deus, né, a gente já disse que Deus é amor e a gente é a imagem e semelhança dele, consequentemente tu tem isso dentro de ti, como, digamos assim, que vai te satisfazer o teu coração. O coração não foi feito para dinheiro, não foi feito para prazer assim momentâneo, né, para essas coisas assim, né, ele foi criado e foi feito tão pequenininho, né, mas tão cheio de calor e afeto, né, que é para ali, realmente tu sentiu o prazer daquilo que tu fala em todos os campos, né, da familiar, profissional, de amizade, né, e essas coisas tu tem que descobrir. É uma palavra tão pequena, né, e tão significativa, né, que a gente tem que se descobrir, tanto na relação pessoal da gente, como na relação com os filhos, profissional, né, para que a gente possa realmente dizer assim, olha, cheguei ao fim da estrada e consegui realizar, né, grande parte daquilo que eu imaginava para mim e sou feliz. Né? Hoje, para te dizer que é feliz, tu tem que, né, correr atrás. Professora, 30 segundos, uma avaliação desse debate e o que tu acha sobre essa questão da mudança do namoro? Uma ideia final. Eu penso que a mudança do namoro precisa ser acompanhada pela família no sentido de um bom diálogo, de uma relação íntima com os nossos filhos, né, que promovam a capacidade deles poderem fazer as suas escolhas, né, com bom senso e também preservando os seus desejos, os seus interesses, mas penso que é primordial o diálogo e o fato da família estar mais flexível, talvez menos rígida com relação ao comportamento moral, a padrões, né, anteriormente mais postos ou impostos para os jovens, eu penso que isso auxilia o jovem a estar mais tempo com a família, casar mais tarde. Porque há décadas atrás o jovem casava muito cedo, até no anseio de poder se libertar de regras muito rígidas. Hoje, como a família está mais flexível, eles podem experimentar esses namoros, eles podem viver isso e
realmente casar quando estiverem mais estruturados, mais maduros, com a vida mais organizada do ponto de vista afetivo e econômico. Perfeito. Infelizmente o nosso tempo acabou, o programa passa rápido, a gente tem a sensação que ele é longo, mas a verdade, quanto mais a gente vai debatendo um tema, infelizmente o tempo vai se esgotando. Queria agradecer a presença da professora Luciana Ismeia, professora psicóloga aqui do Centro Universitário Franciscano. Hélio Martins, empresário, líder religioso, pai de família, obrigado também. Contraponto volta na próxima semana. Até lá.